Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar Cadia, o parceiro oficial de SolidCAM em Portugal. O tema que vos trago hoje é a nova biblioteca de fixações do SolidCAM e de que forma é que podemos utilizá-la para conseguir otimizar o nosso processo de setup dentro do ambiente SolidCAM. Vamos então passar à nossa agenda para o dia de hoje. Inicialmente, iremos explorar a biblioteca de componentes, tanto na sua criação como na sua edição. Posteriormente, e porque está relacionado, iremos explorar a biblioteca de assemblies, ou montagem de componentes, e por fim iremos fazer o setup de uma peça de fresagem com uma prensa e uma peça de torno com uma bucha. Vamos então passar ao SolidWorks e dar início ao nosso webinar propriamente dito. Antes de mais, penso que seria interessante mostrar-vos como funciona a estrutura das bibliotecas do SolidCAM. Inicialmente temos a biblioteca de componentes, onde iremos adicionar todos os componentes individuais como fresas, cones, elementos de fixação. Posteriormente teremos a biblioteca de assemblies, onde iremos fazer o assembly ou a montagem desses mesmos componentes em elementos compostos. Iniciando então o nosso processo, vamos verificar que temos aqui uma prensa. Esta prensa foi importada diretamente do fabricante, geralmente vem em formato step ou outro formato universal. Importa, se calhar, ter algum cuidado com as superfícies que poderão vir com algum defeito, mas o SolidWorks irá proporcionar-vos um método para corrigir esses pequenos defeitos. Caso não exista essa possibilidade, terão vocês mesmos de fazer essas pequenas correções. Então, começando, como podem ver, temos aqui mais uma vez a nossa prensa. O que é que importa para iniciar o nosso processo? O que será necessário inicialmente será definir os sistemas de coordenadas que serão necessários para gravarmos os nossos componentes em formato STL, cada um deles com uma origem diferente. O sistema de coordenadas principal da prensa será o que eu designei como main, que será o que irá fazer a ligação entre a prensa e a mesa da máquina, ou seja, a posição que vocês definirem aqui de x, y, z será a posição em que a fixação irá aparecer na vossa máquina. Será necessário depois criar também sistemas de coordenadas para os restantes componentes. Estes sistemas de coordenadas é importante estarem definidos de uma forma que faça sentido em termos de gravação, como por exemplo, no caso dos mordentes, eu irei mostrar-vos. Eu defini a nossa origem no centro da parte do mordente que irá fazer a ligação à peça que estabelece o movimento linear da prensa. Posto isto, será necessário gravar os componentes de forma individual em formato STL, como já referi. E será necessário, na vossa Tool Libraries, criar uma pasta ou utilizar uma que já exista, de forma a conseguir gravar estes componentes. É importante que tenham em mente que esta pasta deverá ser mesmo criada dentro da Tool Libraries para conseguirmos importar então para a nossa biblioteca de componentes. Passando já então à biblioteca de componentes, faço a ressalva que é necessário manterem o vosso fecheiro aberto, ok? Não o deverão encerrar. Vamos então criar uma nova biblioteca de componentes. O primeiro passo deverá ser guardar a vossa biblioteca com um nome que achem adequado. Poderão não só criar, mas como editar uma que já existe antes. Eu, neste caso, vou criar uma com o nome Webinar Tool Components. Como podem ver, já temos aqui o nome alterado, significa que guardamos com sucesso. Então, o primeiro passo será importar a estrutura de pastas que criamos. Neste caso, estrutura Webinar. Como podem ver, já tenho aqui os nossos corpos criados. Vamos verificar com a representação gráfica. Temos o nosso corpo linear.
a base da nossa prensa juntamente com o eixo, que neste caso será apenas uma entidade, porque nenhum deles que representa na realidade qualquer tipo de movimento, é apenas para representação gráfica e de cheque de colisões, e temos o nosso mordente. Então, o primeiro passo será alterar a designação do nosso mordente. Ele, por pré-definição, vem como feature, temos que alterar para jaw. Ok? Pronto. Posteriormente, deveremos começar a criar as juntas da nossa prensa, de forma a que sempre que nós adicionarmos um componente novo, esse componente seja colocado automaticamente no local correto. Podemos então começar por definir aqui o nosso eixo linear. Podemos definir os eixos de três formas, como estáticos, rotativos ou lineares. Ele, por pré-definição, vem com estático, nós neste caso iremos colocar como linear. Ok, já está correto. Iremos então, neste caso, dizer ao SolidCam qual é que é a posição que esta junta irá ter relativamente ao corpo da prensa. Iremos então utilizar esta função muito útil, que irá permitir-nos fazer este cálculo de forma automática, utilizando apenas os sistemas de coordenadas. Se verificarmos aqui no nosso corpo, iremos ver que ao fazer aplicar, a nossa origem mudou para este ponto. Ok? Neste ponto, iremos então analisar o que nos falta. Neste caso, definimos apenas um dos lados do movimento. Tendo em conta que esta é uma prensa que reproduz movimentos simétricos, ou seja, é uma prensa muito utilizada em máquinas de 5 eixos, iremos apenas fazer um pattern para reproduzir este movimento para um lado e para o outro da mesma forma. Então vamos a pattern, adicionamos um item com rotação de 180 graus, adicionamos e ok. Neste ponto será também importante definir o nome que aqui temos para coincidir com este, ou algo que faça sentido, e devemos também definir o nosso vetor, que basicamente será a direção em que o eixo linear irá trabalhar relativamente ao principal. Neste caso, o principal que coincide aqui no sentido do movimento ao eixo Y, o movimento linear é o eixo X, portanto, deveremos informar o SolidCam que o movimento será feito ao redor do eixo Y no sentido negativo, porque os corpos que definimos foram deste lado da prensa. Em termos de limites, poderá ser importante também colocar os limites, ou seja, os limites máximos para o movimento dos mordentes da prensa. Podemos definir o limite mínimo como 0, porque gravamos os nossos mordentes na posição 0, ou seja, fechado. Iremos definir um máximo, que este máximo poderá ser obtido no site do fabricante, nas especificações técnicas. Eu irei colocar um valor de 200 mm, é apenas representativo para este caso. Ok, neste momento já temos a nossa linha de o nosso ponto de junta, peço desculpa, definido na prensa. No corpo principal, vamos então passar ao nosso corpo linear. No nosso corpo linear, será necessário também definir alguns pontos. Porquê? Porque se nós observarmos a geometria deste corpo, ele possui mais que uma posição para fazermos uma eventual montagem dos mordentes. Neste caso, iremos então criar dois pontos de junta, ou seja, podemos definir como posição 1 e como posição 2. Neste caso será uma junta estática, ok? Porque o mordente não será suposto mover-se dentro deste corpo, será estático. O que irá mover-se será apenas o corpo propriamente dito. Aqui deveremos mais uma vez definir a diferença que vai entre o sistema de coordenadas do corpo linear para a primeira posição que nós gravamos,
do mordente. Aplicar e, como vemos, já temos a nossa posição definida. Iremos fazer exatamente o mesmo processo para a posição 2 e, como podem verificar, já temos todas as posições que necessitamos posteriormente quando fizermos a montagem para conseguirmos ter este processo de forma automática e sem termos que estar a fazer contas. Ok? Vamos então passar à biblioteca de assemblies. Na biblioteca de assemblies, iremos aqui à nossa barra de lado procurar por Import from Tool Components Library. Aqui teremos acesso a todas as bibliotecas de componentes disponíveis na nossa pasta das Tool Libraries. Vamos então procurar a nossa prensa. Vamos colocar aqui a representação gráfica para termos uma ideia do que está a acontecer. Vamos então arrastar apenas os corpos para o nosso storage. Como podem ver, já temos o nosso corpo principal, o nosso corpo linear, que o SolidCAM, como definimos o pattern na biblioteca de componentes nas juntas, atualizou automaticamente e fez uma rotação, adicionou uma peça através de uma rotação de 180 graus, e vamos fazer exatamente o mesmo com os mordentes. Neste caso, já temos a nossa prensa completamente criada. Falta apenas adicionar o part mounting, que se refere ao posicionamento ou ao ponto onde a peça será montada dentro do nosso setup. Neste caso, irei definir o part mounting apenas com o Z nesta superfície e o resto irei deixar tal e qual como está. Esta parte é muito simples e muito intuitiva. Creio que será muito fácil para vocês criar e armazenar os vossos componentes. E vamos então passar ao exemplo de um setup utilizando a prensa que acabámos de criar. Para darmos início ao nosso setup, podemos fazer a importação dos componentes através do Toolkit, diretamente, fazendo duplo clique ou editando com o botão direito e escolhendo a nossa opção, ou podemos fazer diretamente através da página Setup, acedendo ao Open Toolkit, neste botão, e aqui iremos procurar dentro das Tool Assemblies a nossa fixação. Aqui será interessante, se calhar, ter o nosso ambiente de máquina completo para terem uma ideia do que vai acontecer. Como podem ver, arrastamos apenas o nosso fecheiro para dentro da estação B, que neste caso será a nossa mesa rotativa, e como podem ver, o componente foi completamente importado, completamente criado na posição correta. Poderemos agora, de uma forma dinâmica, por exemplo, abrir já a nossa prensa para um valor qualquer. Poderemos colocar 80 mm, por exemplo, ou 50 mm. Atenção que estes 50 na realidade são 100 mm, porque este valor reproduz apenas o movimento de um dos mordentes. Como eles são simétricos, neste caso será 50 vezes 2. Ok, temos o nosso part mounting também e vamos apenas dar OK. Como podemos ver, já temos a prensa definida na nossa mesa. Será apenas necessário fazer a montagem da nossa peça no local correto. Podemos levantar aqui um bocadinho a nossa peça para ser mais fácil. E agora temos esta opção muito prática, muito similar aos assemblies do SolidWorks, onde iremos fazer um mate simples entre a base da nossa peça, ou neste caso do stock, e a base dos mordentes da nossa prensa. Faremos um mate coincidente, OK. Neste caso, será necessário apenas agora utilizar a opção Auto Close on Target. Como podem ver, neste caso ele não funcionou completamente. Isto deve-se provavelmente a algum tipo de geometria aqui nos mordentes da prensa que não esteja definida como seria suposto, alguma superfície com defeito, mas neste caso podemos fazer um pequeno teste e levantar uma centésima
E, como podemos ver, já temos a nossa peça montada na posição correta. Seria, na realidade, muito fácil se quiséssemos alterar, por exemplo, inverter a posição dos mordentes. Vamos fazer essa pequena simulação. Para tal, basta, e vamos colocar mais uma vez a interface gráfica ativa para vermos o que está a acontecer. Neste caso seria necessário apenas utilizar esta opção, Flip Jaw, e ele automaticamente irá inverter a posição dos mordentes sempre na posição correta. Como podem verificar, os mordentes inverteram precisamente no mesmo sítio. Ok, vamos então voltar a fazer o nosso setup. E vamos fazer mais uma vez o teste do Auto Close on Target. E neste caso, como podemos ver, a montagem foi completamente automática, não tivemos qualquer tipo de constrangimento. Isto funciona também para não só virar os mordentes ou inverter os mordentes, como também para esta opção muito interessante, que será a posição de montagem. Como se lembram, definimos duas posições de montagem no nosso corpo linear. Será apenas necessário, se quisermos, neste caso, em vez de colocar o mordente na posição inicial, que será este espacinho, podemos movê-lo para este de uma forma muito fácil. Iremos então fazer aqui um break link para quebrar a ligação à nossa biblioteca. Definimos apenas a conexão no ponto 2 e, como podem ver, já temos os nossos mordentes montados na posição que nós desejamos neste momento. E não se esqueçam que, para além de podermos mudar a posição dos nossos mordentes, podemos também, quando quisermos, inverter a sua posição ou rodar a sua posição. Ok? Vamos experimentar então esta opção para ver se está tudo a funcionar corretamente. Vamos mais uma vez fazer o nosso Auto Close e, como podem ver, é muito fácil manipular os mordentes, as posições, tudo o que queiram. Se estiver bem definido desde o início do projeto, será extremamente fácil e rápido de manipular. Existem também outras opções para fazermos este assembly, para fechar os mordentes. Nós estamos a utilizar a opção automática. Podemos fazer também Auto Close on Target, que ele irá procurar a posição mais próxima relativamente ao ponto dos mordentes do componente do target, e podemos também fazer esta opção do Set Position, em que, como podem ver, temos um dos componentes sombreados a cor de laranja, e será este componente que devemos utilizar para fazer um mate relativo à superfície que queremos utilizar. Neste caso, por exemplo, vou selecionar esta face, vou selecionar a face do nosso stock e fazer um mate coincidente, e, como podemos ver, já temos a nossa prensa mais uma vez fechada no sítio certo. Esta função é extremamente interessante porque é adaptativa, ou seja, se nós movermos a nossa peça para baixo, fizermos Auto Close, ela mais uma vez irá fechar no sítio correto. Ok, esta parte da prensa irá ficar por aqui. Penso que já vos mostrei tudo o que seria relevante para já. Vamos então passar a uma peça de torno e a uma bucha. Ok, como podem ver, já temos a nossa prensa aberta.
O processo aqui será muito similar ao que fizemos com a nossa prensa. Neste caso até será mais simples, pois necessitamos apenas de definir dois sistemas de coordenadas, uma na base do nosso corpo, onde será feita a ligação à máquina, e uma para o nosso mordente. Os outros dois mordentes são apenas para representação gráfica, visto que não iremos necessitar deles, porque iremos fazer um pattern da mesma forma que fizemos com a nossa prensa. Okay? Devemos então gravar aqui os nossos ficheiros mais uma vez em formato STL. Todos os corpos, à exceção do mordente, deveremos gravar com o nosso sistema de coordenadas main, todos num ficheiro apenas. E por outro lado, será necessário gravar o nosso mordente com o sistema de coordenadas que nós definimos como Joe. Exatamente o mesmo processo que utilizamos para a nossa prensa. Vamos então à biblioteca de componentes. Neste caso, irei apenas editar, não irei criar uma nova, porque já criei previamente para a prensa. Neste caso seria exatamente o mesmo processo, fazer importar a estrutura, se não tivesse criada. Como eu já tinha os nossos ficheiros STL criados, quando fiz importar a estrutura para a prensa, ele carregou-me também todos os corpos que estavam na outra pasta da bucha. Então, inicialmente iremos, mais uma vez, converter o corpo que vem sempre definido como apenas um corpo, não vem definido como mordente, devemos defini-lo, como fizemos para a nossa prensa. Iremos então, exatamente da mesma forma, definir os pontos de junta. Definimos como linear. Fazemos então a conversão do nosso sistema de coordenadas original para o sistema de coordenadas do nosso mordente. Aplicar, como podem ver, já foi feita esta conversão de forma automática. Aproveito para lembrar que será necessário, sempre que estamos a utilizar a biblioteca de componentes para conseguirmos aplicar esta opção do cálculo automático dos sistemas de coordenadas, deveremos ter o ficheiro aberto por trás. Ok? Então, já definimos que a nossa junta será uma junta linear. Já definimos a diferença em relação ao sistema de coordenadas original. Deveremos então vir ao AxisData, definir mais uma vez aqui o nome, que será este nome que irá aparecer dentro do ambiente SolidCAM. O nosso vetor, neste caso, está correto. O nosso limite mínimo será 0 e podemos definir o nosso limite máximo como 200, por exemplo. Neste caso está correto porque o movimento será feito ao longo do eixo X. Ok? Então, já temos a nossa junta definida. Vamos então criar um pattern. Neste caso, iremos adicionar dois itens com uma rotação de 120 graus. No nosso mordente não será necessário realizar qualquer tipo de operação, neste caso. Vamos então passar à nossa biblioteca de assemblies mais uma vez. Mais uma vez vamos utilizar a mesma que já tínhamos criado para a prensa. Aqui poderemos criar qualquer tipo de componentes de fixação que seja a nossa intenção. Vamos então importar através da nossa biblioteca de componentes. Neste caso, a nossa prensa. Vamos abrir a representação gráfica para ver o que está a acontecer. Já carregamos o nosso corpo. Como podemos verificar, temos aqui todos os parafusos, todos estes elementos que estão apenas criados como um único corpo. De outra forma, seria muito trabalhoso e não fazia sentido, tendo em conta que os efeitos práticos seriam os mesmos. Vamos adicionar o nosso mordente e, como podemos verificar, automaticamente foram criados todos os mordentes devido ao nosso pattern circular. Falta-nos então adicionar apenas o nosso part mounting. Mais uma vez, volto a frisar que é o ponto em que a peça será montada.
vou definir apenas aqui uma elevação em termos de Z, para a peça não ficar demasiado enterrada dentro da nossa bucha. Posto isto, vamos então passar à nossa peça para fazermos o setup. Mais uma vez, volto a frisar que podemos aceder através do ícone diretamente do Toolkit ou através do setup. Eu pessoalmente prefiro aceder através do setup porque ao acedermos através do Toolkit todos os componentes serão possíveis criar ou editar, incluindo ferramentas, cones, alongadores, basicamente todos os componentes que existem nas bibliotecas do SolidCAM. Por outro lado, se acedermos diretamente através do Setup, como podem verificar, apenas os elementos de fixação serão carregados. Vamos então à nossa biblioteca de Assemblies. Como podemos ver, já temos aqui a nossa bucha e vamos mais uma vez abrir a interface gráfica para ver o que está a acontecer em tempo real. Vamos montar então a nossa bucha no primeiro eixo da máquina, na primeira bucha rotativa. Como podem ver, este assembly foi feito de forma completamente automática e podemos fazer precisamente o mesmo para a outra bucha. Este processo é muito fácil de fazer a partir do momento em que tivermos as nossas bibliotecas definidas. Poderíamos aqui, por exemplo, manter a nossa primeira bucha na posição em que está e nesta aqui poderíamos eventualmente inverter os nossos mordentes a título de exemplo. Utilizando mais uma vez a mesma opção, vamos fazer aqui um bocadinho de zoom para ver o que está a acontecer. Ok? Aparentemente não correu bem, mas se aumentarmos este valor veremos que está tudo correto. Ele apenas inverteu e como tem a origem ao centro, efetivamente os mordentes inverteram a posição, pelo que será apenas necessário aumentar aqui um bocadinho o valor, que eles já irão voltar ao sítio desejado. Ok, já temos aqui as nossas buchas definidas. Podemos verificar no nosso ambiente de máquina, está tudo como é suposto. Vamos então aumentar aqui um bocadinho este valor para abrir os nossos mordentes. Mais uma vez, será necessário definir apenas a posição em Z. Vamos aumentar aqui um bocadinho para termos acesso à nossa face inferior. Podemos também manipular apenas utilizando este valor de Z e utilizar, por exemplo, a roda do rato ou colocar diretamente um valor. Ou podemos então utilizar, como fizemos na nossa prensa, usar os nossos sumeitos para criar uma ligação. Podemos, por exemplo, definir esta face, esta. Ok. A nossa peça já foi para a posição correta. Podemos então utilizar, eu vou abrir aqui um bocadinho mais para termos uma ideia, a nossa opção de Auto-Close on Stock. E o setup, o aperto dos mordentes foi feito de uma forma automatizada e muito rápida. Podemos verificar, por exemplo, na segunda bucha, uma situação que será também bastante interessante, dado que tem vários patamares. Vamos então colocar a peça montada na segunda bucha, vamos abrir os nossos mordentes, podemos abrir mais um pouquinho, para começar pelo último patamar, por exemplo, e vamos de forma manual e rápida colocar a nossa peça no patamar do fundo e fazer mais uma vez o auto-close. Como podem verificar, foi muito rápido. Para experimentarmos outros patamares ou outros setups, podemos mexer a peça apenas no eixo Z. Mais uma vez, utilizar a nossa opção de auto-close.
e aqui temos o setup rápido e fácil. Poderíamos mais uma vez utilizar também a opção de Set Position. Não se esqueçam que é sempre este assembly ou este mate é sempre feito referente à peça que está colorida a cor laranja e a nossa peça. Definimos as duas faces, fazemos o nosso coincident mate e aqui temos a peça no sítio correto. Poderíamos também utilizar, e sendo este um exemplo específico de torno, uma opção muito interessante que seria, e vamos lá, a de Auto Close on Target. Para o caso, eventualmente, de já não terem o vosso stock a este ponto, de terem apenas a geometria da vossa peça, como podem ver, a bucha iria fechar diretamente sobre a peça em vez do stock. Em termos de conteúdos, a nossa sessão chegou ao fim. Espero por vocês num próximo webinar. Continuem a acompanhar os conteúdos nas redes sociais da Cadnia. Obrigado e bom dia.